sentimentos. Nós somos uma escola que cuida, e para isso pedimos que se proteja e aproveite para cuidar das pessoas que tanto ama. O momento agora é de se dedicar aos estudos, pois assim que esse momento difícil passar, você será fundamental na construção de um mundo melhor. É momento de reflexão, cuidado e mudança de hábitos para cuidar do que realmente importa, a vida. Agora, mais do que nunca, estamos empenhados em desenvolvendo ferramentas para que possamos continuar levando a qualidade da sala de aula até você. Acredite e pense positivo. Em breve, tudo isso passará e estaremos juntos para realizar sonhos. ETESES, uma escola que cuida. Nosso compromisso é cuidar e por isso desenvolvemos soluções para você estudar e nos ajudar na construção do futuro. ETESES, uma escola que cuida. Há 24 anos, nós acreditamos na construção de um futuro melhor através do conhecimento. Investimos na educação como um projeto de vida. Faz parte da nossa metodologia de ensino estreitar laços, interagir e compartilhar sentimentos. Nós somos uma escola que cuida, e para isso pedimos que se proteja e aproveite para cuidar das pessoas que tanto ama. O momento agora é de se dedicar aos estudos, pois assim que esse momento difícil passar, você será fundamental na construção de um mundo melhor. É momento de reflexão, cuidado e mudança de hábitos para cuidar do que realmente importa, a vida. Agora, mais do que nunca, estamos empenhados em desenvolvendo ferramentas. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa noite especial aí. Gostaria de agradecer primeiramente a
a ETESES pelo convite, a direção da ETESES, especial ao meu colega, professor Christian, por essa oportunidade. É muito bacana estar podendo falar diretamente com os alunos, com o público em geral, sobre esse tema que ele é extremamente importante para a gente hoje em dia, que é planejamento de carreira. Eu começo me apresentando, né? Meu nome é Kleber Alves, sou diretor comercial da EducaVix Estágios, né? É um dos nossos produtos, do grupo EducaVix, nós temos outros produtos. Tenho 43 anos, sou formado em administração, com pós em gestão estratégica e recursos humanos. Tenho uma longa carreira no empreendedorismo, já há quase 24 anos empreendendo, passei por multinacional e há cerca de 1 ano e meio atrás eu voltei a empreender com essa nova proposta, né, essa nova metodologia nossa em relação ao estágio. Então é um prazer estar aqui, muito obrigado a todos e vamos, sem demoras, começar a nossa conversa. Ok, planejamento de carreira. Por que eu preciso de um? Todo mundo, você já parou para pensar por que precisa de um planejamento de carreira? A palavra planejamento já sucinta isso, né? Já sucinta planejar o que fazer. E aí eu começo esse processo mostrando essa figura aí de um monte gelado em que o A do final do carreira fica no cume. Por que isso daí? Porque eu tenho para mim que um dos maiores desafios humanos, desafios físico e mental, ele é subir um monte gelado. Primeiro pela dificuldade de respiração, pelo frio extremo, pela condição adversa, pela necessidade de equipamentos altamente especializados, uma preparação física e mental extremamente forte. Então, eu acho que subir um cume gelado, ele necessita de um extremo planejamento, né, para que você alcance, chegue lá em cima, tire foto e desce novamente, né? Então, eu começo nosso dia de hoje com essa foto. Então, e aí, por que eu preciso de um planejamento de carreira? Pois bem, você já parou para pensar como é que você vai estar daqui a 5, 10, 30 anos? Para muita gente, talvez seja muito difícil de projetar, de visualizar uma situação talvez de longo prazo. Mas eu te digo o seguinte, é necessário que você pense. Assim como os nossos pais, nossos avós falavam assim, olha, cuida da aposentadoria. Isso é apenas um dos itens do planejamento de carreira. E aí eu coloco 5, 10 e 30 anos para poder fazer uma reflexão em relação a você fazer um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. Então, eu sempre provoco as pessoas na hora que eu vou conversar sobre esse tema, da pessoa poder fechar o olho e pensar, ou pelo menos imaginar onde estará nessas 3 etapas da vida. E aí, se você consegue ter um mínimo de noção onde você vai estar, isso já é o início de um planejamento. Tá? Você já começou a dar um passo. E é muito importante essa projeção que a gente faz para o futuro, porque muitas pessoas iniciam a carreira por pressão da família, por pressão dos amigos, ou porque caiu naquele segmento e seguiu em frente. E muitos desses jovens que iniciam a carreira, quando fecham os olhos e não se veem nela daqui a 5, 10 e 30 anos, tem alguma coisa errada. Acho que é necessário que você volte e faça uma reflexão por que você não está conseguindo se ver daqui para frente. Vou pegar um exemplo básico, né? Um profissional formado em fisioterapia. E aí esse profissional, ele na hora que fecha os olhos, ele imagina ele trabalhando numa grande clínica,
ou ele com o próprio estúdio dele, com o consultório, clinicando e atendendo os pacientes e dando palestras, falando sobre o tema, no mínimo esse estudante ele conseguiu olhar para a sua carreira e vislumbrar isso daí. Agora, as pessoas que fazem esse exercício e não conseguem enxergar o futuro, é porque tem uma coisa errada. Aí é necessário que você pare para poder fazer uma reflexão interna, porque se nem mesmo você consegue projetar o que você vai fazer daqui para frente, é talvez porque você não esteja no local correto, né? Porque naturalmente quando a gente faz esse exercício com as pessoas na mesma hora elas respondem: poxa, eu vislumbrei isso, vislumbrei uma condição. E tem gente que realmente bloqueia, fala: eu não consigo pensar onde que eu vou estar. Aí a primeira pergunta que eu faço é: onde você está hoje? Você gostaria de estar? Você gosta do que você está fazendo? Será que é o que você vai querer fazer pelos próximos 1, 2, 3 décadas? Porque tem muito disso, né? Carreira tem muito com o que você gosta de fazer. E não simplesmente te colocar naquela situação e você vai, ao longo dos anos, das décadas, deixando passar. Então, é necessário que você faça esse exercício de vislumbrar. Isso é o início do planejamento. Eu acho que o fato de você já projetar já é o início do planejamento já, né? Mas mais para frente eu vou falar um pouco do como, né? De que forma que você consegue fazer com que isso seja tirado da cabeça, colocado num papel e que você tenha um mínimo de planejamento para isso acontecer. E aí eu trago a seguinte situação: quem manda aqui sou eu. Planejamento de carreira é um planejamento sobre você mesmo. E se você não faz esse planejamento para você, as pessoas acabam planejando para você, a família planeja para você, o seu chefe planeja para você, né? A sociedade, o governo. E aí não vai ficar uma condição interessante. O legal é que você tome as rédeas da sua carreira e defina quais são os passos que você quer dar. E aí a pessoa pode vir falar assim: pô, Kleber, mas eu estou dentro de uma organização já há muitos anos, tenho uma carreira estabelecida. E quem disse que mesmo dentro de uma organização você não pode planejar a sua carreira? De que forma que você tem condições de chegar para o seu gestor e traçar um plano com etapas para que você possa alcançar aquele objetivo? Isso é planejamento de carreira também. Então, estabelecer esses planos, tanto você como autônomo, quanto você como funcionário de uma empresa, em uma instituição de ensino, é importante que você defina seus passos, porque senão a empresa acaba fazendo isso por você, né? E aí não vai ficar uma situação interessante, porque se não estiver dentro daquela linha que você traçou, qualquer nova situação que te coloquem não vai ser agradável. E aí vai te trazer uma insatisfação. Então é necessário que você pegue o seu carro, né? Sua carreira, que é o seu carro, e realmente coloque no prumo, na linha, na direção que você deseja. Senão, eu posso te dar toda a certeza que vão fazer isso por você. Tá ok? Eu estou dando uma pausa aqui que eu estou passando os slides aqui, uma ferramenta nova que a ITESE me apresentou. Foi um desafio a gente conseguir aprender aqui rapidamente, mas eu agradeço a turma do suporte. Foi fantástico e conseguiram me orientar aqui para poder dominar a ferramenta, né? E aí, quando a gente fala de plano de carreira, muitas pessoas falam assim: mas eu não tenho a mínima noção do que é um plano de carreira. Plano de carreira nada mais é do que um conjunto de caminhos e metas que serve como guia de crescimento. E aí a gente pode citar outros tipos de planejamento de carreira. A gente pode sair do senso comum, que é somente a promoção de cargos, e você pode pensar o seguinte: eu quero aumentar de salário. É um tipo de planejamento de carreira também. Eu estou achando que ganho pouco e preciso aumentar o meu salário. E você faz um plano com a empresa para que isso
se concretize. Um aumento de responsabilidade também. Estou satisfeito com a minha situação, estou satisfeito com a minha remuneração, mas eu estou precisando de mais responsabilidade, de novos desafios. Isso pode ser muito bem planejado com a empresa, ou com você próprio. Transferência de empresa. Hoje está muito comum as pessoas elas mudarem de empresa de tempos em tempos. Então, o profissional hoje ele enxerga a empresa como um projeto. Ele entra, define-se as etapas do projeto, executa um projeto ou dois e depois ele sai e vai para uma outra empresa para poder conseguir continuar ganhando know-how na sua área. Aquela situação da pessoa entrar na empresa aos 20 e poucos anos e sair aos 50 e poucos, 55 para poder aposentar, isso reduziu bastante. Nós saímos de modelo do estatal para o modelo do privado e a gente vem crescendo nesse sentido das transferências de empresa como ganho de know-how, ganho de conhecimento. Por que eu preciso ficar nessa mesma empresa se os meus desafios já terminaram? Eu ouço muito isso de ex-estagiários que hoje são profissionais atuando em suas áreas e eles falam: Kleber, olha, não estou sentindo mais desafio nessa empresa. Eu acho que eu já cheguei aonde que eu tinha que chegar, já entreguei o que eu tinha que entregar, já recebi e eu acho que está legal, eu vou começar o processo de buscar uma nova oportunidade no mercado. E isso não tem nada de errado, está muito certo isso daí. Tá? Hoje, conversando com os gerentes de recursos humanos, eles olham isso até com bons olhos, porque esse profissional que ficou 2, 3 anos, implantou um projeto, participou de um projeto, conseguiu fazer as entregas necessárias, oxigenou a cabeça, ele vem com esse oxigênio para essa nova empresa. E se ele passou por 2, 3, 4 empresas, isso é bom para todo mundo. Esse profissional ele tem uma ampla experiência. Aquisição de novos conhecimentos também necessita de planejamento. Uma experiência no exterior. Quem não gostaria de fazer um intercâmbio? Eu fiz o intercâmbio em 2011. Fiquei 1 mês em Chicago, nos Estados Unidos. E isso demandou um planejamento de 2 anos para que eu conseguisse viabilizar orçamento, para que eu conseguisse sincronizar com os objetivos da empresa na época que eu trabalhava nessa multinacional, porque eu ia ficar 30 dias fora, tive que fazer os acordos necessários dentro da família, porque eu estava com um filho pequeno na época, e a gente teve que olhar para o longo prazo e ver como é que seria isso, se minha esposa ela conseguiria tocar aqui 30 dias sozinha, e então isso tudo demandou muito planejamento, mas ele fez parte do planejamento da carreira. Isso foi uma etapa que demandou planejamento. E eu acho que no final das contas todo mundo quer, com esse processo todo, melhorar de vida, de dar uma condição bacana, não só para nós mesmos, como para nossa família, para quem nos cerca, para quem a gente quer bem. Então existe uma variedade de planos, não é somente um único que é a promoção de cargos. Existe outros tipos e cada um ele demanda um conjunto de ações, um conjunto de etapas que a gente precisa cumprir para poder seguir em frente. Então, estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, eu vejo como muito saudável nesse processo. Porque é o seguinte, às vezes, como é que você pede para um jovem, e eu ouço isso muito, um jovem com 20 anos, iniciando uma graduação, e eu falo assim, você tem que ter planejamento de carreira de 5, de 10, de 30 anos. E o cara fala, meu Deus do céu, mas não sei nem o que eu vou comer amanhã cedo, Kleber, como é que eu vou planejar daqui a 30 anos? E aí eu falo, é necessário que você, então, estabeleça metas de curto, de médio e de longo prazo. No mínimo, se você começou a fazer essa faculdade aqui, você está fazendo esse curso, é porque você tem interesse de trabalhar na área. Se você tem interesse de trabalhar na área, você precisa enxergar o que você precisa fazer para poder chegar a ocupar uma posição ou abrir seu próprio negócio, para isso lá na frente ser alcançado. Se você não faz planejamento nenhum, como eu disse no slide anterior, vão pegar o seu carro da carreira e vão levar para onde você não quer.
E aí não é uma situação interessante. Então, quando a gente fala de trabalhar com meta de curto prazo, é meta de 2, 3, 5 anos, né? Onde que eu quero chegar, qual o salário que eu quero ter, quais as competências que eu preciso desenvolver para poder atingir esses objetivos de curto, de médio, de longo prazo, quais os meus pontos positivos que eu preciso fortalecer e quais os pontos negativos que eu preciso trabalhar. Isso tudo é parte do planejamento. Porque, como o título da palestra diz, você é o seu produto. E aí, quando a gente pensa em produto, a gente pensa em promoção, né? Em planejamento, em preço, em prazo, né? São aqueles P's do marketing, né? Então, quando você é seu produto, você precisa entender como é que você funciona. Como é que funciona a minha cabeça? O que eu, dentro dessa carreira que eu tenho hoje, que eu estou querendo desenvolver, que eu estou estudando para isso, quais são os pontos que eu preciso melhorar? Quais são os pontos fortes que eu posso fortalecer? E de que forma que você faz isso? Existem testes comportamentais que podem te ajudar com muita tranquilidade a você entender como é que funciona o cérebro. É importante a gente saber como é que funciona lá dentro, como é que a gente é. Não tem as técnicas de dominância cerebral, teste do DISC, e tem mais um monte de testes aí disponíveis que eles podem te dar alguns sinais de como é que você funciona. E é importante a gente saber como é que nós funcionamos. Como é que uma pessoa que é muito sinestésica, que gosta de abraçar, que gosta de ter contato com pessoas, como é que esse sinestésico, ele já entendeu que ele é sinestésico, como é que ele vai ocupar uma cadeira contábil em que é necessário um outro tipo de perfil? É um perfil analítico, é um perfil que é introspectivo, que vai estar ali lidando com números o tempo inteiro. Como é que o sinestésico vai lidar com isso? E o inverso também. A pessoa que é muito ligada em vendas, que gosta de ter contato com o ser humano, como é que ele vai ficar dentro de um almoxarifado lá? Não vai acontecer. Isso vai ter problema. Então, você se conhecer vai te ajudar a estabelecer os parâmetros para você conseguir sincronizar com as competências da carreira, né? Então, ter metas é diferente de ter um sonho. Sonho você coloca na cabeça aqui, viaja no travesseiro, mas meta é diferente. Meta é no papel, meta é no Excel, meta você acompanha, meta você tem é mensurável, você consegue verificar se você atingiu. Sonho é sonho, né? Então eu acho muito bacana quando alguém fala assim, eu tenho um sonho de fazer tal coisa. E aí eu pergunto para ela assim, você já fatiou seu sonho? Você já pegou esse sonho e dividiu em subdivisões menores? Quanto menor, melhor, porque aí você vai saber que ali é possível chegar. Talvez o sonho seja muito grande, chegar ao topo do Everest é um sonho, mas que demandou você explodir esse sonho em partes menores e trabalhar cada uma delas ao longo dos anos, ao longo do tempo, para que, num certo momento, você conseguisse subir o monte e ter sucesso nessa questão. Então, uma dica de livro que eu dou aqui nesse momento é A Inteligência Emocional, né, do Daniel Goleman. É um livro que não deixa de ficar atual. Ele já foi escrito há muito tempo, é revisado, mas ele é muito atual. E no momento agora ainda de pandemia, esses desafios todos nossos, ainda mais agora é necessário que a gente se conheça e para a gente poder saber quais são os passos necessários que a gente precisa dar para seguir em frente, né? Então, ter sonho é legal, é ótimo. Você tem que ter sempre, estar com a cabeça cheia de sonhos, mas tem que tirar esses sonhos da cabeça e colocar no papel e estabelecer os parâmetros, as etapas para você conseguir chegar e cumprir esse sonho. Agora, não tem nada mais gratificante quando você consegue atingir um objetivo. Desde o mais simples, que é ler um livro,
Tem gente que coloca, eu vou ler 50 páginas por dia, eu vou ler um livro por semana, ou eu vou começar uma academia, eu vou emagrecer, ou eu vou fazer aquele curso. Isso são metas. E quando você consegue alcançar essas metas, te traz uma satisfação interna muito positiva. E o que que essa satisfação interna faz? Ela faz você subir mais um degrau. Opa, aqui foi possível. Se eu subir, se eu me esforçar um pouco mais, eu vou conseguir chegar no próximo degrau. E aí você consegue, degrau a degrau, ir melhorando nesse tema que a gente está falando de carreira, mas serve para tudo, né? Então, divida seu sonho em partes menores. Use essa técnica para você conseguir enxergar que é possível você alcançar aquele talvez inatingível, né? O sonho. Às vezes o sonho pode demorar um pouco, mas se ele estiver bem programado, ele fica cada dia mais perto. Tá? E aí, nesse mesmo sentido, já trazendo para essas partes menores que eu acabei de dizer, que é a parte do curta do planejamento, aí eu falo que você cumpra as metas. Se você conseguir estabelecer metas alcançáveis, metas em que você consegue visualizar um pouquinho de cada vez, é muito capaz de você conseguir atingir essas metas, né? E faça de trás para frente. Como é que é isso, fazer de trás para frente? Eu coloquei um carro aqui, como não estou recebendo nenhum jabá da montadora não, tá, gente? É só um exemplo aqui, um carrinho bonitinho, vermelho. O carro custa 40 mil reais e, como todo bom brasileiro, quando a gente começa a receber o primeiro salário, começa a trabalhar, a gente já pensa em falar assim, adeus ônibus lotado, adeus terminal, eu quero um carro, poder eu transitar livremente, poder ter mais liberdade. E aí, na hora que você vai olhar o mercado, tem lá os preços mais variáveis. E como é que você consegue alcançar aquele objetivo? Fazendo de trás para frente. Todo mundo faz isso todos os dias, só que não percebe. Quando você vai comprar um carro, a primeira coisa que você faz? É olhar o preço, verificar. Primeira coisa, brasileiro, é verificar se a parcela cabe no bolso. Então ele vai custar uma parcela de R$ 600 por mês, sem entrada, talvez com uma entrada, e ele verifica que cabe no bolso, divide no tempo para poder chegar até o momento em que você quita aquele bem. E aí você já começa, quanto é que eu tenho que economizar por mês? Ou então, não, eu vou economizar para poder pagar à vista. E você divide o valor pelo que você tem condições de guardar e você sabe quanto tempo vai ser necessário para você comprar esse carro. Vai ser financiamento, vai ser consórcio, cada um exige um planejamento. Tá vendo como é que o sonho, quando você divide ele em partes menores e você consegue tornar aquele pedaço menor palpável, fica mais fácil, dá menos ansiedade, você consegue trabalhar menor com aquela situação, né? Então, estabelecer metas alcançáveis é um ponto importantíssimo, porque nesse processo de planejamento, muitas pessoas colocam metas anuais. Uma meta anual ela é muito difícil. Então, se você está querendo virar um corredor para poder correr 20 quilômetros, você não tem condições de começar correndo 20 quilômetros. Você vai começar a correr 2. O corpo vai acostumar, você vai sentir algumas dores, vai tratar aquilo dali. Você daqui a um mês, você vai conseguir correr 4, vai dobrar a quantidade de distância. E aí você vai nesse processo gradativo até que ao final do ano você está pronto, o seu corpo está preparado para poder encarar uma maratona de 20 quilômetros. Então é a mesma coisa com o carro, é a mesma coisa com a carreira, é a mesma coisa com a viagem. Quando eu vou viajar com a minha família, eu planejo com 6 meses, 10 meses de antecedência. Então eu vou verificar quanto o orçamento total dessa viagem, verificar o ponto que a gente quer ir, se tem hospedagem, quanto custa, quanto que eu preciso economizar para poder pagar a hospedagem, se tem passagem e eu já reservo a passagem. Então você vê que esse planejamento de trás para frente a gente faz para tudo na nossa vida. Você vai casar? Planejamento de trás para frente.
Você vislumbra a data, eu vou noivar, vou casar daqui a 2 anos e eu preciso de juntar dinheiro para poder chegar ao momento da festa e desembolsar, poder ter uma festa bacana, bonita, mas você colocou uma data. É planejamento. Com a carreira é a mesma situação. Então, não ache que às vezes a carreira fica muito etéreo, né? Fica muito solto, fica muito difícil de você vislumbrar. Mas é um exercício. É um exercício que a gente faz de olhar para frente, de olhar onde você quer chegar. Né? E aí você vem com esse processo de explodir em partes menores e fazer um pouquinho de cada vez. Dá certo. Faça o teste que você vai ver. Dá certo. E aí, muita gente fala, eu não sei nem como começar, Cleber. Esse negócio de planejamento, carreira, é muito difícil para poder eu fazer. E eu falo com essas pessoas, olha só, sua vida já é um planejamento. Sua rotina já é um planejamento. Todas as etapas que a gente conversou até agora são necessários planejamento. É necessário você fazer um planejamento. Ver sua rotina. Na hora que você... Vou falar da minha rotina. Eu acordo, dou uma espreguiçada na cama, levanto, dou uma olhada ver no celular. A primeira coisa que eu faço é olhar o celular, ver o que está acontecendo. Vou lá fazer minha higiene pessoal, tomo um bom copo de água, que dizem aí que é importante, faz bem para a saúde. Então tomo um bom copo de água, tomo um banho, desço para poder tomar um café da manhã. E aí eu começo as minhas atividades do dia, ligo o computador, verifico se os meus filhos estão querendo se alimentar, o que eles querem comer naquele dia, e aí depois volto para o trabalho, sigo com o trabalho, olho minha agenda que já foi planejada lá atrás, então de trás para frente, planejei, e aí eu vou seguindo aquela agenda até findar o dia e fazer todo o processo ao contrário, né? De você se preparar para dormir. Você faz isso todos os dias. A pessoa que acorda, que precisa ir para o trabalho, tem que pegar a condução, tem que fazer a comida. Ontem, numa live, eu perguntei para uma estudante como é que era isso. Ela falou, eu acordo 6 horas da manhã e eu tenho que preparar a comida, porque se eu esquecer de levar a comida, eu não almoço. Ela tem que fazer planejamentos, ela tem que ir no supermercado comprar a quantidade de alimentos necessária para poder produzir a comida da semana. É planejamento. Mas tudo bem, eu não tenho noção do que fazer. Existem sempre pessoas mais experientes que você. Não pense que você é o dono da cocada, como é que é aquela expressão? É o dono da cocada? Que não é, porque sempre vai existir alguém mais experiente que você. E se existe alguém mais experiente que você, pede ajuda. É um exercício de humildade nosso pedir ajuda. Converse com os colegas, troque ideia com eles, converse com professores que são profissionais altamente preparados para poder fazer orientação. Se espelhe em alguém, ache um mentor. Eu acho que é um ponto interessante que a gente vai falar daqui a pouco. E eu sugiro que você escreva no caderno, no computador, crie uma pasta no computador. Eu, quando vou fazer a minha viagem, eu tenho lá, na minha pastas pessoais, eu tenho a pasta viagens. E aí eu coloco o ano e o mês que eu vou viajar. E lá dentro dessa pasta, com o ano e mês, eu vou colocar todo o roteiro, eu vou salvar os arquivos que eu quero, eu vou salvar os tickets, eu vou salvar as passagens aéreas, para que eu não tenha dor de cabeça para que chegue perto do evento, para que eu tenha tudo isso planejado. Então eu utilizo aquilo dali para poder concentrar as informações. E na carreira é a mesma coisa, você precisa de escrever isso, onde que eu vou estar daqui a 5, 10 ou 30 anos. E você rever aquilo dali tudo. Alguns estudos dizem que quando a gente tem algo a alcançar e você coloca esse objeto, é um desenho, é uma figura, é um recorte, é uma impressão da internet, coloca isso no campo visual e você olha todos os dias para aquela figura, parece que o seu cérebro trabalha para que você siga nesse sentido. Então, você ter isso claro, sua carreira escrita, é importante para que você vislumbre todos os dias onde você quer chegar. E é necessário alimentar o documento.
É necessário que você alimente o documento porque talvez seja o guia da sua vida. Eu tenho alguns colegas que aprendi muito com eles, que eles mantêm um rigoroso revisão desses planejamentos de tempos em tempos. E eu aprendi com esses colegas que o planejamento feito de 6 em 6 meses, a revisão de 6 em 6 meses, é a melhor forma para você organizar novamente o barco. Porque muita coisa acontece em 6 meses. Você tem uma mudança de carreira, uma decepção com o curso, você tem uma mudança de cidade, você tem uma perda e você precisa reorganizar a sua vida. Então, muita coisa acontece em 6 meses. Ainda mais com essa velocidade maluca que a gente está hoje, é uma velocidade muito alta, muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Então, eu sugiro que você pegue esse planejamento e de 6 em 6 meses você faça uma revisão dele. Faça uma revisão sozinho, chame seu companheiro, sua companheira para poder fazer a revisão, peça ajuda para os pais, para os colegas. É um momento de reflexão extremamente importante, né? Então, esse guia da vida, assim como a gente tem que revisar na viagem que eu mencionei, eu preciso verificar se o voo está confirmado para daqui a 3 semanas, eu verifico se o hotel, a pousada, já está realmente com a reserva confirmada. Isso é a mesma situação. Você precisa de fazer uma revisão. E essa revisão ela é extremamente saudável, porque ela vai te dar um novo parâmetro. Você ajusta as velas e segue viagem nesse guia da vida, nesse planejamento de carreira. É sempre necessário você ajustar as velas para você se adaptar. E aí, um ponto que eu não coloquei aqui, que eu acho de extrema importância na hora que eu estava fazendo a revisão do documento, eu pensei muito sobre isso, porque o mundo de hoje está exigindo uma velocidade de adaptação muito alta. Então, é necessário que você consiga imprimir essa velocidade de adaptação, porque as coisas mudam. Antigamente, 15 anos, 20 anos atrás, a valorização era a carreira em I. Você iniciava aqui e vinha para cá, se passaram 30 anos. Não tem nada de errado, está tudo certo. Muitos dos nossos familiares construíram carreiras fantásticas desse jeito. Mas hoje em dia está mais para uma carreira em Z, em que você vai construindo a carreira lateralmente, transversalmente, lateralmente de novo, depois você pode ir para cima, vai para o lado. Há muitos anos atrás, eu tive um mentor, participei de um programa de mentoring, e que quando o mentor pegou minha ficha, olhou lá, falou assim: ô Kleber, você está falando aqui que você está aspirando uma carreira gerencial. Eu falava: eu quero gestão, eu quero estar na liderança, eu quero poder colocar minhas ideias. E ele falou: cara, olha só, você sabia que existe uma carreira, essa é uma carreira vertical, mas você sabia que existe uma carreira lateral? E aí como assim? Ele falou: você pode ser um excelente especialista, um excelente técnico, um excelente supervisor naquilo que você faz e você ficar lateralmente na sua carreira ao longo de muitos anos e você ser reconhecido, remunerado por aquela atividade. Então, existem outras formas de você fazer essa evolução na carreira que não somente verticalmente. E existe ainda transversalmente, ou seja, eu vou mudar de função e vou ser promovido. Então, é necessário que você olhe essa situação como um todo para poder entender de que forma que você que você pode atuar, né? Então, só recapitulando, essa história de que não sei fazer, ela não é verdade. Você faz isso todos os dias, você planeja sua ida para a faculdade todos os dias, para o curso técnico, para a escola, para o lazer, até para o churrasco da família a gente tem que se planejar. Então, a gente sabe fazer. Mas só que quando a gente coloca a carreira, fica uma coisa muito
muito inalcançável, mas é possível sim a gente fazer um planejamento de carreira muito bem feito, tá? E aí eu falo com você, go, 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 bote para fazer, ande, inicie, comece, aproveita talvez esse momento que eu estou provocando vocês a fazer e escreva no papel, escreva no caderno, abre um bloco de notas no celular para poder ficar fácil de você trabalhar onde você quiser, mas escreva isso. E eu tenho um item que eu acho muito interessante e graças a Deus nas minhas carreiras, né? Como eu disse, eu estou com 24 anos de carreira já, desde os 19 para 20 anos que eu empreendo. Trabalhei 10 anos numa multinacional, foi uma experiência fantástica e sempre nessas fases eu sempre tive uma pessoa com quem eu me espelhava, uma pessoa que me orientava. Por muitas vezes foram os meus pais que me deram muitas dicas importantes, por outras vezes foi minha companheira, por outras vezes foi um professor. Olha como é que cada fase você vai achando um mentor, uma pessoa com quem você se espelhe. Outras foi um gerente, foi um colega mais experiente. E esse exercício de humildade, de você chegar para o mentor e falar assim, cara, você me dá orientação? De que forma que eu posso ir aqui na minha carreira? Eu estou pensando assim, assim, assado, e eu gostaria de sua opinião, se é o melhor caminho, se tem outras alternativas, você conhece mais. Não tem jeito. Se a pessoa subiu em cima da árvore, ela está vendo mais do que você que está lá no chão. Então, no mínimo que você pode fazer é olhar e falar assim, o que você está vendo aí de cima? É legal a vista? Vale a pena eu subir? Ou eu posso procurar outra árvore para subir? Então, é interessante você achar um mentor, né? Como eu falei, os professores nossos professores ao longo da vida, né? A gente tem professor, graças a Deus, a gente tem professor durante todas as etapas da nossa vida, eles são extremamente preparados para poder fazer isso daí. Então, segura o seu professor no final da aula, fala, professor, estou com uma ideia aqui, o que você acha disso? Estou pensando em seguir por aqui. Eu tenho certeza que ele vai te dar uma boa orientação. Tá? Demonstrar interesse sobre si próprio. Demonstre interesse, é o seu carro, é a sua carreira, é você que é o único condutor dela. Como eu disse no início, se você não conduzir, vão conduzir por você. Mas demonstre interesse por esse processo, demonstre vontade, gana, não a ganância, mas a vontade de fazer o processo funcionar, né? Se espelhar em alguém, achar um mentor é uma coisa, se espelhar em alguém é outra. Às vezes as coisas se confundem. Então, a mesma pessoa só enxugar o suor aqui, que eu estou sem ar-condicionado hoje aqui em casa. A mesma pessoa que você está se espelhando também está te mentoreando, ok? Não tem nenhum problema. Agora, muitas vezes o mentor é alguém que você conhece, próximo, e o se espelhar em alguém é um ídolo. É uma pessoa com que você estuda, é uma pessoa com que você almeja chegar perto. Olha, aquilo que ele construiu é muito interessante. Ele conseguiu atingir muito, muito bem a comunidade onde que ele empreendeu ou ele trabalhou, e eu gostaria de entender como é que isso foi feito, quais são os passos que ele fez. Então, é muito bacana você ter um ídolo, né? Eu tenho os meus vários ídolos aqui, tenho os meus mentores até hoje, e eu como empresário, eu acabo olhando os outros empresários como mentores para mim e eu para eles. Então a gente troca muita ideia, a gente dialoga, mesmo em diferentes setores, a gente acaba trocando experiências que servem de mentoria também. Mas eu tenho os meus ídolos, eu tenho pessoas com quem eu li, e eu gostei muito das obras deles e eu analiso, estudo para ver se eu retiro alguma coisa dali, né? E aí aproveite para poder estudar, ler um livro é como se fosse ou ler de uma maneira geral, né? Porque muitas pessoas não têm o hábito da leitura do livro em si, né? Mas acabam lendo e-book, leem um artigo, leem muita matéria. Então a leitura é como se fosse um exercício para o cérebro. O cérebro é um músculo. Se você exercitar ele, é a mesma coisa de você exercitar
o seu músculo do braço quando você faz uma academia, quando você corre, o músculo da perna. Então, o músculo nosso cérebro, nosso músculo da inteligência, ele precisa ser o tempo inteiro exercitado. Então, assista bastante lives que tem disponível hoje no mercado, tem muita live acontecendo. Se você abrir seu celular agora no Instagram, deve ter umas 15 lives acontecendo, muito assunto interessante. De vez em quando eu tiro 10, 15 minutinhos, dou uma olhada lá, ver o que está acontecendo, entro numa live e ouço o que a pessoa está querendo dizer e dali eu extraio alguma lição. Sempre tem informação interessante. Webinars, palestras, o mundo digital, ele trouxe essa vantagem para a gente. Nós derrubamos as fronteiras, o digital derrubou a fronteira geográfica e você consegue assistir tudo em qualquer lugar. Inclusive em outras línguas. Eu uso muito o tradutor do YouTube para assistir palestras em inglês, em italiano, em francês, em alemão, e as traduções são fantásticas e você consegue receber diferentes pontos de vista sobre aquilo que você está querendo aprender. Então, ao mesmo tempo que o volume é muito grande, também tem possibilidade de você filtrar aquilo dali, né? Então, ser uma esponja no sentido de a esponja você joga a água ali, ela absorve 3 vezes mais o peso dela em líquido. É importante que você faça esse exercício de absorver, mas tem que tomar cuidado com a obesidade mental. Senão daqui a pouco você está com muito conteúdo e você não sabe o que fazer com ele. E é necessário você ter foco nesse processo. É necessário você realmente trilhar os conhecimentos, buscar os conhecimentos que vão te acrescentar como pessoa, como profissional, está dentro da sua linha de planejamento de carreira, para que você não desvie o foco, porque o nosso aparelhinho, né? Nosso aparelhinho aqui, ele é fantástico, mas ele é um tirador de foco danado. É necessário a gente ter cuidado com ele, porque apitou ali, o nosso cérebro já está condicionado a bater o olho e ver o que é, e aí você se perde nesses processos todos. Eu estou falando do celular aqui como um exemplo, né, do nosso tirador de foco, mas existem outros tiradores de focos, e até mesmo o conteúdo em demasia, ele é um tirador de foco. Então é importante que você tenha foco, né? Eu já estou chegando ao final aqui do meu conteúdo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já antes de finalizar. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta aqui, para eu já ir selecionando vocês. Mas enfim, eu vou finalizar então, eu vou passar para as perguntas, que eu preciso explorar um aplicativo web aqui para ver quais são as perguntas que tem. Então é isso, gente. Dar uma dica de livros aqui para vocês. Eu gosto muito do Domênico De Masi com o livro Ócio Criativo, e ele está mais atual do que nunca, né? Nesse momento de pandemia, nós somos forçados a ficar em casa, e ele traz uma proposta interessante de unir trabalho e vida pessoal, que eu acho que vale a pena vocês lerem esse livro. E aí, esse lance da produtividade, né, da gente ter que fazer mais com menos, é legal que você receba pílulas, dicas de pessoas que estudam a área do comportamento humano, estudam produtividade, que vão trazer algumas dicas interessantes. E aí eu recomendo a leitura dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É uma leitura leve, é legal, é divertida, e você vai conseguir extrair bastante coisa ali, poder aplicar. Essas dicas são aplicáveis mesmo no dia a dia. Diante desse cenário de pandemia, né, de reclusão, do desafio do distanciamento social, você ler algo sobre motivação é interessante. A motivação ela é de dentro para fora, né? Não adianta, ninguém motiva ninguém, é a gente que tem que se motivar. Então é legal você ler aí o Daniel Pink, né? Motivação 3.0. E sobre planejamento, eu já sugiro que você leia o livro do Jeff Sutherland, que é o Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo. É o sonho de todo mundo, né? Quem não gostaria de pegar e fazer muito mais coisa em menos tempo? São os nossos desafios. Mas é isso, gente. Eu vou passar para a fase de perguntas agora. A gente tem ainda
10, 15 minutos aí para trabalhar as perguntas. Eu vou finalizar aqui. Principal. Ok. Tá joia. Obrigado. Os desafios da tecnologia, né? O Fábio me ligou aqui agora. Kleber, você está sem câmera aqui. Mas é isso aí. Eu estou dando uma navegada aqui nas perguntas, para ver se tem alguma outra pergunta legal aqui para a gente poder trabalhar. Ó, o Christian está provocando a turma aqui, ó, pra poder passar dos 1.000 inscritos. É isso aí. Bora bater meta. Se tiverem alguma pergunta, basta vocês fazerem aqui que eu recebo e, e jogo para geral. Mais uma tela. Não tem nenhuma pergunta aqui, pelo menos que eu estou olhando aqui, tá, Fábio? Acho que a última o último comentário é boa noite apenas, então. Bem, se não tem nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer, tá, a ETESES, esse momento, o momento Ontem foi o dia do estagiário e eu falei muito que esse dia é um dos dias mais importantes para a gente que trabalha com estágio, é o único dia do ano que a gente tem, não é o único dia, claro, mas é um momento icônico para a gente poder parabenizar todos os estudantes que estagiam ou que já estagiaram. Eu mesmo fiz 3 estágios na minha vida, dos 16 aos 17 e 18 anos, todos os 3 me trouxeram muitas lições e que eu lido até hoje, eu uso até hoje, né? Então é muito importante. Então eu gostaria de agradecer. Tem uma pessoa aqui que está fazendo uma pergunta aqui, eu gostaria de aproveitar o tempo. José Vitor, ele colocou aqui, como lidar com os imprevistos? Muito bem colocado, José Vitor, porque quando a gente fala de planejamento, a gente precisa de ter o plano A, o plano B, extremamente necessário, e talvez até o plano C, né? E como eu falei no final, a sua velocidade de adaptação ela tem que ser alta. Porque se você, por exemplo, está planejando fazer um cenário aqui, você está trabalhando numa empresa já há alguns anos, está fazendo uma pós-graduação para poder melhorar as suas habilidades naquela função, vem uma crise financeira e você é demitido. O que você vai fazer com aquela pós-graduação que você estava fazendo? Isso é um imprevisto, né? Então, você tem o plano A e o plano B é o mínimo necessário para que você possa não ser pego de surpresa. Acho que todo mundo na vida deve ter um plano A e um plano B para tudo, né? Então, os imprevistos, José Vitor, eles acontecem o tempo inteiro.
Mas como o planejamento de carreira é algo orgânico, é algo que você precisa de estar sempre olhando ali, por isso que eu falo, ó, de 6 em 6 meses dá uma revisão ali, porque pode acontecer um imprevisto nos dias seguintes, né? Nos tempos que virão. Então é isso aí. Gente, muito obrigado a todos, tá? Agradeço aí novamente ao professor Christian, a turma técnica, o Fábio, a direção da ETESES é uma grande parceira da EducaVix, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vagas, né? grupoeducavix.com.br, e tem lá em cima no menuzinho superior a palavra vagas, é só clicar que você vai ter acesso a todas as vagas. Então, obrigado pela preferência e fiquem com Deus. Obrigado, tchau, tchau. Quando parece que tudo está perdido, quando parece que lutou e foi tudo em vão, quando parece que as portas se fecharão, quando parece que tua vida está sem direção, então parece que amigos te deixarão, então parece que os sonhos ficarão para trás, então parece que Deus já não te olha. Mas hoje Cristo vai mudar toda a situação. O mesmo Deus que fez o povo de Israel o mar vermelho atravessar, Ele te diz pra ter calma, que com você sempre estará. Porque és escolhido e tudo isso vai passar, então comece a acreditar. Tenha certeza que com Ele nada pode te tocar. Você pode adorar, porque Ele tem o controle. Te colocará de pé para que saibas que Ele é Deus. Você pode adorar, porque Ele tem o controle. Te colocarás de pé para que saibas que Ele é Deus. Então cante, aleluia, 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 aleluia. O mesmo Deus que fez o povo de Israel o mar vermelho atravessar, Ele te diz pra ter calma, que com você sempre estará. Porque é escolhido e tudo isso vai passar, então comece a acreditar. Tenha certeza que com Ele nada pode te tocar. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, porque Ele é Deus. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, porque Ele é Deus.